Agora, doutor Marcos, o que me chamou a atenção também, naquilo que o senhor produziu, né, Sorocaba possui 7 hospitais psiquiátricos, 2,3 leitos psiquiátricos por 1.000 habitantes, 5 vezes mais do que o preconizado pela legislação vigente. Para que o nosso espectador visualize, inclusive, do que estamos falando, o que significa, numa comparação com outros municípios, outros estados, esta quantidade de leitos? Bem, como o senhor já apontou, são 5 vezes mais do que a legislação preconiza. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma política de internação, né? Isso acaba fazendo também em Sorocaba com que pacientes de outros locais sejam deslocados para Sorocaba, porque isso também desresponsabiliza as cidades vizinhas e de outras regiões de dar uma assistência aos seus doentes mentais. Né? Então, isso também acaba acontecendo. Então, às vezes, um paciente de uma outra região acaba sendo encaminhado para o hospital de Sorocaba. Por que motivo? Porque Sorocaba está acolhendo nessa situação de ilegalidade. Não é? Perfeito. Para nós compararmos no estado de São Paulo, nós não fizemos a comparação para todos os municípios, mas em todos os municípios de mais de 500 mil habitantes, que é o caso de Sorocaba, se eu não me engano são 10 ou 11 municípios, todos eles estão dentro da legislação ou estão ali no limite superior dela. Então, por exemplo, é o caso de, se eu não me engano, São José dos Campos, Ribeirão Preto, está ali no limite máximo do que a lei permite, um pouquinho até acima. Né? Os outros estão todos dentro do que a lei exige, do que a lei permite. Aí você chega em Sorocaba, salta os olhos, né? Esse índice que era para ser de 0,45 vira 2,23, ou seja, um índice 5 vezes maior. Quando você olha essa tabela das cidades e do número de leitos, você fala, né? Salta os olhos, alguma coisa de muito errado está acontecendo aqui. Exatamente, quer dizer, estatisticamente, tudo que o senhor ressaltou, né, mostra que algo está errado mesmo, né, neste polo de hospitais psiquiátricos lá de Sorocaba. Mas uma coisa me intriga também, né? E deve estar, inclusive, aguçando a curiosidade dos nossos telespectadores. O fato de essas unidades hospitalares, elas, ao longo do tempo, terem se tornado particulares. Sim, sim. Então, nós sabemos que, inclusive, lá em Sorocaba, vários médicos que atuam, inclusive na rede pública Sim. de saúde, hoje ou são proprietários diretamente ou são sócios, né, de outros proprietários, enfim, porque aqui o senhor atribui esse interesse, né, da iniciativa privada em controlar, em gerir, em administrar esses hospitais psiquiátricos. Bem, deputado, para ser claro, nós estamos em uma sociedade capitalista. Um negócio privado e um negócio que visa lucro. Eu acho que isso, pessoas de direita e de esquerda concordam com essa afirmação. É verdade. Então, esses hospitais psiquiátricos, eles não estão ali para fazer caridade. Na região, dos 7 hospitais, somente um é gerido por uma associação, que é inclusive o Jardim das Acácias, né, que o senhor citou. Os outros 6 são hospitais privados. Os hospitais privados, eles existem, né, com o objetivo de gerar lucro. Pode ser que eles prestem também uma boa assistência ou não, mas o objetivo primeiro é de gerar lucro, como toda empresa privada. Então, aí nós temos uma discussão do ponto de vista da saúde muito complicada, porque, embora nós tenhamos políticas, inclusive no governo do Estado, de um processo que, por exemplo, corresponde a se passar a gestão de unidades de saúde para OS, inclusive até às vezes para empresas privadas, e eu vejo isso como um problema, isso não é ilegal do ponto de vista da lei, o governo contratar leitos de hospitais privados e pagar esses hospitais pelo SUS. O que chama atenção nos hospitais de Sorocaba é que, assim, pouquíssimos leitos desses hospitais são, de fato, privados, no sentido de um paciente ou de um familiar pagar para o paciente ser ali internado. A grande maioria desses leitos, eu não lembro os dados de cabeça, mas, se me engano, são 30
Desses quase 3 mil leitos, apenas 30 são leitos privados. O restante são 2.700 e tantos são leitos pelo SUS. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma transferência de dinheiro público, recursos, e nós estamos falando em 40 milhões de reais por ano para esses hospitais prestarem esse atendimento ou prestarem assistência a esses pacientes. Se são 40 milhões de reais por ano, nós queríamos ver um tratamento digno de primeira classe, que parece que não é o que está acontecendo. Isso é muito interessante, porque, na realidade, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa envolvidos com a luta para melhorar o tratamento público de saúde no Estado de São Paulo, o SUS, né? Sistema Único de Saúde, e há uma grita geral, há uma reclamação generalizada dos gestores de saúde de que hoje o repasse SUS é muito pouco, diria até insuficiente, para cobrir, fazer frente a todas as despesas com saúde pública que se pratica no Estado de São Paulo. Recentemente estive, inclusive, em Brasília, numa audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e numa conversa com ele me afirmou que um dos maiores esforços dele agora é no sentido da regulamentação da emenda 29, que é assim, todos os prefeitos reclamam que tem que regulamentar a emenda 29 para aumentar, inclusive, os recursos que são repassados via SUS para os hospitais públicos, não é? E mesmo os hospitais privados que atendem pelo SUS. E todos dizem que os equipamentos públicos que atendem na área da saúde são deficitários. Como é que se consegue, então, obter uma lucratividade tão grande com hospitais psiquiátricos? É uma coisa interessante isso, né? Olha, deputado, nós não temos como afirmar isso, né? O meu pai, né, ele sempre me dizia que entidades assistenciais nunca podem ter lucro, né? Porque se ela tiver lucro, ela não recebe mais recurso, né? Então, então, é isso, na verdade, que nós imaginamos que aconteça. Agora, nós não temos condições de afirmar exatamente qual o repasse, qual a porcentagem de lucro que há nesses hospitais, né? O fato é que, se fossem deficitários, são hospitais privados. Eles iriam à falência. Uma empresa privada. Não haveria tanto interesse assim da iniciativa privada em controlar essas unidades hospitalares. Exatamente. Qualquer empresa privada, quando ela sistematicamente dá prejuízo, ela iria à falência, certo? Mas não parece o que está acontecendo. Tá? Uma coisa o que é importante chamar a atenção, hoje a legislação federal ela tem um sistema que é bastante interessante até para estimular a redução progressiva de leitos nos manicômios. Então, o que acontece hoje? Quanto menor o hospital psiquiátrico, quanto menor o número de leitos, mais esse hospital recebe proporcionalmente por paciente. Então, um hospital pequeno, ele recebe proporcionalmente por paciente uma quantia maior do que um hospital psiquiátrico grande. Então, isso deveria fazer com que se estimulasse uma redução progressiva acentuada dos leitos, e não é o que acontece em Sorocaba. Existe uma redução muito pequena por conta de uma pressão do governo federal, mas esse é um processo que, se esperar essa redução nos moldes que ela vem ocorrendo hoje, ela demoraria, né, dezenas de anos para a gente chegar numa situação razoável. E depois o senhor vai trocar nisso, não dá para esperar esse tanto. Por quê? A gente tem uma situação muito grave em relação a outros dados que nós temos dos hospitais. Então, não podemos esperar essas dezenas de anos. É verdade. Agora, interessante também é que esse tratamento antiquado, ultrapassado, né, que nós observamos hoje nas unidades também tradicionalistas, por demais, no tratamento das doenças mentais, ele está ultrapassado exatamente por novos métodos que foram desenvolvidos, né, ao longo dos anos também. Só para o senhor ter uma ideia, quando eu cheguei a esta Assembleia, no meu primeiro mandato, em 1995, nós tínhamos aqui uma CPI instalada. Era exatamente a CPI do sistema manicomial do Estado de São Paulo. E naquela época já se preconizava outros tipos de tratamento, como, por exemplo, o Hospital Dia. Nós visitamos, inclusive, algumas unidades
e verificamos ali que, do ponto de vista, inclusive, da resolutividade, né, pacientes com problemas mentais que passavam o dia numa determinada unidade, inclusive familiar, parecia uma casa de família, né, à tarde iam a um ponto de ônibus, pegavam o ônibus e voltavam para casa. E a pessoa que gerenciava aquela unidade, inclusive, nos dava dados assim muito que nos deixava otimistas em relação ao futuro desse tipo de tratamento. É muito mais humanizado, Exato, muito mais humano. e é isso que nós do Flamas defendemos. Para o senhor ter uma ideia, em Sorocaba nós chegamos a ter alguns CAPs, né? Esses hospitais dia, hoje, eles têm o nome de CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos alguns CAPs, bem menos, se me permite falar, do que a Prefeitura diz que tem, né? A Prefeitura diz que tem 10, mas quando a gente entra no site do Ministério da Saúde, lá diz que só tem 4, tá? Então a Prefeitura lá monta um ambulatório, põe a plaquinha CAPs. Isso não é verdade. Nós temos apenas 4 CAPs em Sorocaba. Então, mas nós temos 4 CAPs, mas o que acontece em Sorocaba? Então, nós temos que pensar no modelo da saúde mental como um todo. O paciente que tem um problema menos grave, ele tem que ser atendido na rede básica. Então, por exemplo, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa eventualmente de uma medicação para depressão, vamos supor assim. Esse paciente ele pode ser atendido na unidade básica de saúde, no centro de saúde. Você pode ter uma equipe que dê conta, não precisa ser em todos os centros de saúde, mas em alguns para dar conta desses casos. Isso possibilita com que o CAPS dê conta dos casos mais graves, de transtornos psicóticos mais graves, de pacientes em crise e tudo mais, para que não haja necessidade de internar esses pacientes em hospitais psiquiátricos, não é? Mas em Sorocaba o que acontece? Como não tem atenção à saúde mental na rede básica, ela é praticamente inexistente, os pacientes com problemas mais leves, eles vão aos CAPs. Então, os CAPs em Sorocaba, eles funcionam como ambulatórios, tem uma funcionalidade, mas eles não estão atendendo os pacientes mais graves, como seria de se esperar de acordo com a proposta da reforma psiquiátrica. Perfeito. E aí o que acontece? O paciente mais grave, quando ele aparece no CAPS, os outros pacientes ficam assustados, né? Quando, na verdade, a própria proposta do CAPS é trabalhar com os casos mais graves, no sentido do diagnóstico psiquiátrico, psicológico. Né? Então, nós temos aí não só a polarização na ideia da internação, mas nós temos também, por outro lado, uma ineficiência da rede básica em estar dando conta dos casos de saúde mental. Vamos tomar uma água e fazer um intervalo? Vamos. Nós já voltamos aqui nessa conversa interessante e bastante pedagógica, né, para o entendimento dos nossos telespectadores.